Carro rebaixado. Quem gosta de ficar pulando dentro do carro, né? Meu vizinho rebaixou o carro. Meu vizinho rebaixou o carro. E eu perguntei isso porque eu queria que alguém me explicasse por que alguém rebaixa o carro. Pra mim é uma dúvida. Pra mim é o maior enigma da humanidade. Eu vejo meu engenheiro, como tem engenheiro da GM, que eu vou pôr os melhores engenheiros do mundo, ou de outra montadora, para pegar os melhores, selecionou todos para que eles pensassem uma solução para o carro não pular. Então eles chegaram no conjunto, se reuniram, pensaram, criaram a suspensão do carro. Aí eles pegaram a suspensão e colocaram no carro. Foram com o carro até agora, venderam o carro com a suspensão pro meu vizinho, parou de estudar na quinta série e tirar essa merda. E tirou, rebaixou o carro. Ele não se sente rebaixado o suficiente para ter no Chevette, não. Pera aí, vou rebaixar até aí essa merda aí. Ele quer que o carro fique rebaixado e ter como dono também. Eu fico sem jeito para explicar para ele que a mola do carro é um índice essencial, que o certo também é, e não parece usar. Ele se dá bem, muito bem sem usar isso. Pergunto, por que alguém rebaixa o carro? Já tive uma resposta que é assim, é o melhor tesão sentir o carro no céu, eu sei, e o carro tá lá, não tem mola. O cara pensa que mola é um item essencial de suspensão. Se esse cara fosse Deus, a gente ia nascer sem a perna. Ia nascer com o pé grudado igual ET. E daí se o carro rala no asfalto? E daí? Perna não é acessório, não precisa.